A Península Ibérica formou, plasmou e constituiu a sociedade sob o Império da Guerra. Desde as lutas contra o domínio romano, passando pelas investidas dos exércitos de Aníbal, até a ocupação germânica. Das ruínas do Império Visigótico, formou-se um novo mundo, a fusão da armadura e fisionomia dos leoneses e o molde dos sarracenos, que criou a nova monarquia. No topo da sociedade está o rei, chefe de guerra que conduz um povo de guerreiros. A coroa formou, desde os primeiros golpes da Reconquista, imenso patrimônio rural, cuja propriedade se confundia com o domínio da Casa Real. A conquista e o alargamento territorial são a base física do poder da coroa, e se incorporavam aos domínios do rei. Bens públicos e bens particulares não eram distinguidos. A propriedade do rei se confundia em seus aspectos público e privado. Isso é o Estado patrimonialista. Os gastos eram aplicados sem qualquer discriminação normativa em obras e serviços gerais e nos gastos da família real. Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, em 1140, declarou: "Todo herdamento e vinhas, e almoinhas e figueiras que para mim tomei nas cercanias de Évora." E, posteriormente, em 1308, Dom Dinis falava sobre ele. É o rei Dom Afonso, que filiou Santarém e Lisboa a mouros, as filiou assinadamente para si. O patrimônio do rei era o mais extenso já visto, maior que o do clero e 3 vezes maior que o de toda a nobreza. Incluía as terras dos mouros, terras sem dono, terras fiscais do sarraceno, reservadas a empresas de colonização ou objetivos relacionados à estrutura estatal, confiscadas por crimes e traições, e as que se enquadravam no direito real à monaria, direito da coroa de herdar os bens dos vilões. Em Lisboa, no ano de 1769, Marquês de Pombal, secretário do reinado de Dom José I, implementou um novo modelo político e econômico da metrópole portuguesa e da colônia. Como um fisiocrata que vê riqueza no valor das terras agrícolas, Pombal estimulou a diversificação da produção agrícola e as exportações para novos parceiros comerciais. Assim, Portugal, que antes tinha déficit em relação à Inglaterra, agora tinha superávites, na medida em que as exportações portuguesas para a Grã-Bretanha superaram as importações. Esse cenário é gradativamente alterado quando, para além da relação metrópole-colônia portuguesa, os conflitos entre França e Inglaterra se intensificam pela imposição do bloqueio continental por Napoleão em 1806. Um ano depois, o regente Dom João VI desrespeita a medida do francês, privilegiando a relação econômica com os ingleses. Desse modo, como retaliação, Napoleão iniciou a invasão do território lusitano, que culminou na transferência da corte portuguesa ao Rio de Janeiro. A primeira medida em 1808 no Brasil foi a abertura dos portos às nações amigas. Essa realidade favoreceu não só a importação de produtos britânicos, como significou o fim do monopólio comercial com a metrópole. Segundo Sérgio Buarque de Holanda, o galho, Brasil, era pesado e o tronco gasto, Portugal. Mas decisivo foi o corte afiado do Machado de Sheffield, Grã-Bretanha. Assim, o Brasil joanino foi dotado de um caráter indubitavelmente patrimonial, cuja corte dispendiosa minava os recursos provenientes dos tributos e os empregava no financiamento de seus luxos. De fato, de acordo com a concepção lusitana ainda despótica e absolutista de Estado, o Brasil era antes de tudo um bem da família real, e cabia a ela explorá-lo do modo que lhe fosse conveniente. Daí, o inchamento do aparato estatal, a enorme burocracia e o número de cargos públicos que ela gerava, e a forte intervenção na economia foram marcas explícitas do patrimonialismo durante o período joanino.